Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer e amadurecer, pois nós vamos falar e nós precisamos pensar no aparecimento do iníquo. Agora, Paulo falando sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do 9 ao 12, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Que nós precisamos entender alguns aspectos. O aparecimento do iníquo fala acerca na realidade do quê? Daquele que vai expressar a apostasia, o tempo de apostasia. O anticristo, o espírito do anticristo já domina o mundo. O que isso quer dizer? Quando nós falamos de espírito de anticristo, nós estamos falando daquela atitude, do posicionamento que se opõe a Cristo. Mas o que significa se opor a Cristo? É criticar, é punir, é correr atrás das pessoas, é perseguir as pessoas? Não. Que se afirmam cristãs? Não, não é isso. Não se trata disto. É uma questão muito simples que a gente precisa entender. Quando nós falamos da natureza de Deus, nós estamos falando do quê? De fazer oferta, de ser como Cristo, de seguir o modelo de Cristo. Quando falamos da natureza humana, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de buscarmos os nossos interesses, os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos sonhos. Ou seja, não estamos preocupados com os outros, mas somente com os nossos interesses e com a nossa vontade. É essa a natureza de Deus? Não. A natureza de Deus envolve justamente o aspecto de praticar essa sua justiça, justiça que foi revelada na cruz em nosso favor. Isto é, a oferta de Cristo em nosso favor na cruz permite que nós sejamos reconciliados com Deus e recebamos da vida de Deus, da natureza de Deus. Somos feitos uma nova criatura para vivermos neste mundo como Cristo, ou seja, andando como Cristo no mundo, isto é, amando como Ele. E amar como Ele não se trata do aspecto de gostar muito, mas de sermos oferta em favor das pessoas, mesmo daquelas que não merecem. Precisamos aprender a revelar este amor, a demonstrar compaixão, misericórdia, manifestarmos a graça, que é fazermos as coisas em favor das pessoas, mesmo que elas não mereçam. A gente precisa entender isso. Esta é a nossa realidade. Este é o nosso viver se queremos e se somos cristãos, se convertemos a Deus, se entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, quando tivemos o nosso entendimento iluminado. Somos chamados para viver como Ele. E viver como Ele implica em ofertarmos a nossa vida em favor das pessoas, oferecendo de fato o verdadeiro culto a Deus. Agora, quando nós simplesmente, mesmo que tenhamos, vamos dizer assim, a denominação de cristãos, mas se andamos segundo o pensamento natural, segundo a forma de pensar deste mundo, de buscar o próprio interesse, não está interessado na dificuldade nem no problema do outro, em não ajudar o outro no conhecimento de Deus, e achar que estamos salvos, que o nosso problema está resolvido e não interessa pelo problema dos outros, isso se trata do pensamento natural. É o pensamento, é o espírito do anticristo, que busca o próprio interesse e usa de toda injustiça, ou seja, havendo condições de repartir,
não reparte. Havendo condições de dar o que recebeu, não dá. Nós precisamos entender que, se vivemos segundo este princípio, na realidade estamos revelando o espírito do anticristo e não a natureza e nem a vida de Deus. O aparecimento do iníquo está vinculado a isto, a essa natureza, ao aparecer dessa natureza de forma mais intensa, para que aí então as pessoas que compartilham dessa ideia possam continuar a vivendo desta maneira. Nós precisamos entender que nós não podemos nos sujeitar a isso, mas devemos rejeitar a natureza humana, a forma de pensar da natureza humana, para revelarmos o reino de Deus e praticarmos a sua justiça, opondo assim a todo pensamento deste mundo, a forma de pensar deste mundo, para revelarmos o reino de Deus e manifestarmos o nosso Deus neste mundo. Que a gente possa entender, compreender isto e nos sujeitarmos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.